A Revelação de Jesus Cristo, parte 03, dia 8/5/2024. A profecia, como a previsão direta de Deus sobre o que acontecerá na Terra, é deixada de lado, e os livros proféticos são estudos meramente em referência à sua poesia ou às suas ideias elevadas. A bem-aventurança em estudá-los raramente é considerada, mesmo por muitos cristãos. No entanto, a palavra de Deus aqui permanece verdadeira. A profecia é uma palavra segura e é tão abençoada quanto certa. Ai daquele que o despreza. Bem-aventurados todos aqueles que meditam nele, buscam conhecê-lo e o tomam como orientação e conselho no dia mau. A graça e a paz do Deus. 3:1. João às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça a vós outros e paz, daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante de seu trono, e de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra. Apocalipse 1, versículo 4 e 5. Nos últimos tempos perigosos verão. Ainda naqueles dias onde o pecado abundará, a graça será muito mais abundante. Será a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A multiforme e perfeita plenitude da graça de Deus, excedentes riquezas de graça, então será a maior de todas as manifestações da graça, tanto para a igreja quanto para o mundo. Será graça ao extremo, paciência ao extremo, amor ao extremo, dos 3:1, Jeová ao principal dos pecadores. Antes do julgamento vem a graça, e até que essa grande plenitude de graça tenha sido rejeitada, a ira descerá. Versículo 4. João às 7 igrejas que estão na Ásia. Aqui está a saudação apostólica, muito parecido com o de Paulo. Romanos 1, versículos 7. 1 Coríntios 1, versículo 1 e 2. Só que é mais curto. É Jesus quem escreve. É o Espírito Santo quem escreve, mas também João. João, o servo de Cristo e seu testemunho. Ele se dirige às 7 igrejas asiáticas. Havia muitas outras, Colossos, Trales, Magnésia, mas 7 são escolhidas como igrejas representativas, selecionadas por causa de certas características e condições peculiares que foram encontradas nelas, para que, ao falar a essas 7 peculiaridades coexistentes, ele pudesse falar a todas igrejas em todas as épocas, para que cada igreja em todas as épocas possa encontrar em alguma dessas 7 uma imagem de si mesma e, nas palavras de advertência ou de ânimo, algo exatamente adequado para a demonstração a si mesma. Para falar simbolicamente, nenhuma dessas igrejas faleceu. Éfeso sempre existiu e ainda existe em algumas das muitas igrejas espalhadas pelo mundo, assim como Esmirna e Pérgamo. E o resto não são representantes de etapas ou condições sucessivas, espirituais ou eclesiásticas. Eles não são proféticos ou consecutivos, como se Éfeso retratasse a igreja primitiva, Esmirna a do 3º e 4º século, até Laodiceia, a representante da igreja dos últimos dias. Eles retratam 7 estados, nos quais a igreja sempre será encontrada, em relação aos quais cada um deve fazer a pergunta: sou eu, Senhor? Sou eu? Por que eles são selecionados da Ásia Menor é difícil dizer. Certamente é um terreno gentio, e é para as igrejas dos gentios que o livro é escrito.
Israel havia sido rejeitado e sumido de vista. Jerusalém havia caído. E os apóstolos, rejeitados pelos judeus, voltaram-se para os gentios. Mas por que essas igrejas gentias representativas foram selecionadas da Ásia e não da Grécia ou de qualquer região gentia? Não podemos dizer. Além de que João pregou em Éfeso e superintendeu as igrejas vizinhas. 7 é o número da completude, completude múltipla, plenitude na variedade, certeza da aliança. O retrato é da única igreja de Deus na terra, mas deste retrato há 7 visões diferentes, cada uma trazendo algo especial, preservando o contorno e as características comuns, todos combinados, dando a enumeração completa ou registre tanto o mal quanto o bem pertencentes à Igreja Universal abaixo. Neste dia de sua imperfeição e declínio contínuo, a graça seja convosco e a paz daquele que é, que era e que há de vir. Graça, gratuito favor ou amor gratuito. É a primeira nota da bênção. Bênção apostólica, como nas epístolas de Paulo, e então paz, como a corrente fluindo da fonte celestial da graça. Paz simplesmente como a bênção do Mestre, João 14, 27, como se a graça não precisasse ser expressa, ele mesmo sendo a graça ou amor invisível. Graça e paz, ou às vezes graça, misericórdia e paz. Descobrimos ser a bênção de seus servos, plena e grande, contendo tudo de que precisavam, daquele que é, que era e que há de vir. Esta é a interpretação inspirada do nome Jeová, quem é, foi e será. Aqui é dado ao Pai, como em outros lugares, a Cristo, ontem, hoje e para sempre, de Deus eterno a eterno. A graça e a paz do Pai devem ser, como Ele mesmo, eternas. Graça eterna, paz eterna. Esta é a porção da igreja. Esta é a herança de cada santo e dos 7 espíritos que estão diante de seu trono. Isso deve significar o Espírito Santo em sua sétupla plenitude e plenitude. Esta sétupla plenitude corresponde às 7 igrejas, intimidando a multiforme abundância dos dons que fluem dele para toda a igreja de Deus. Deste armazém são dispensados os dons do Espírito Santo que Cristo recebeu para os homens. Esses 7 espíritos estão diante do trono de Deus, e desse trono eles saem como um rio puro da água da vida, claro como cristal, procedente do trono de Deus e do Cordeiro. O Espírito Santo é a promessa do Pai, e ele vem em sua plenitude, de seu trono, a sede de toda autoridade e poder. Versículo 5. E de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. Não é apenas a graça do Pai que se pede, mas a graça do Filho, a graça daquele cujo nome é Jesus, Jesus, o Cristo, e é a paz, daquele que disse, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, que aqui é dispensada. E este Jesus é a testemunha fiel que veio a nós da parte de Deus com verdadeiro testemunho. Um testemunho a respeito do Pai e do propósito do Pai. Um testemunho para a igreja e para o mundo. Um testemunho que, ao ser recebido, nos permite dizer: nós sabemos porque, se aceitamos o testemunho dos homens, maior é o testemunho de Deus, o primogênito dos mortos. A palavra primogênito no Antigo Testamento é quase sempre usada em seu sentido literal, o mais velho da família, ou o primeiro do rebanho. Assim, no Novo Testamento, Mateus 1:25, mas em um ou dois lugares é usado simbolicamente em referência à majestade ou excelência ao poder, à posse da herança ou direito de progenitura. Salmos 89:27, Jeremias 31:9. E no Novo Testamento, as alusões a Cristo são simbólicas disso, referendo-se, no entanto, à prioridade no tempo quanto à progenitura.
Essas alusões são as seguintes. Primeiro, primogênito entre muitos irmãos, Romanos 8, 29. Segundo, primeiro nascido de toda criatura, Colossenses 1, 15. Primogênito de toda a criação. Terceiro, primogênito dentre os mortos, Colossenses 1, 18. É o mesmo que em Apocalipse 1, 5. Quarto, o primogênito ou primogênito, Hebreus 1, 6, onde a palavra fica sozinha como unigênito. Quinto, igreja do primogênitos, Hebreus 12, 23. Amém. Tem continuação. Obrigado a Deus. Tu és maravilhoso em todas as coisas que tu fazes. Dá-nos a tua bênção, dá-nos discernimento e sabedoria para entendermos e compreendermos tudo aquilo que o Senhor tem feito e tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. No nome do Senhor Jesus Cristo te agradecemos. Amém.